Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez quero cumprimentar a cidade de Guaíba, os moradores, frequentadores da praça, comerciantes, trabalhadores, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que excede todo entendimento, diz a palavra de Deus, guardará os vossos sentimentos e o vosso coração em Cristo Jesus. Jesus, quando esteve nesta terra, ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Senão vos teria dito, mas vou preparar lugar. E virei outra vez para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus Cristo, ele esteve nesta terra pregando a mensagem de salvação e de vida eterna para o homem. Essa mensagem no qual veio como essência o amor de Deus. E está escrito lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único que ele tinha, o Filho Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, despojou-se de toda a sua glória e majestade para vir à terra, se oferecer em sacrifício e resgate do homem que estava fadado a passar a eternidade na condenação eterna. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não estamos aqui pregando religião, não estamos aqui vendendo bênção, salvação. A salvação é conquistada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Você não paga por salvação. Você não paga por milagre. Você não paga por bênção. Quando os homens na terra pregarem o outro evangelho, no qual você tem que pagar para ser salvo, pagar para receber o milagre, a cura, a libertação ou a salvação, estão mentindo para você. Esse é o falso evangelho. Jesus Cristo veio nesta terra e andava no meio dos pecadores perdidos. E a Bíblia diz, e Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra de Deus diz também que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para a salvação. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, esses são os meus, mas aqueles que rejeitam a minha palavra, esses não são meus. Aleluia! Por isso, o convite da salvação chegou nesta manhã aqui, na praça de Guaíba. A salvação em Cristo Jesus, não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua mensagem era uma mensagem de autoridade. Ele pregava e anunciava o reino de Deus, e a palavra de Deus era confirmada com sinais. E os sinais são estes: os cegos viam, os paralíticos voltavam a andar, o mudo falava, os leprosos eram limpos. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Também está registrado em Hebreus capítulo 11 e versículo 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que eu adquiro fé, pregador? É ouvindo a mensagem de Cristo Jesus, é ouvindo a palavra de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 10 e versículo 17: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus tem fundamento. E que fundamento é este, pregador? A verdade que anunciamos, que não há outro caminho para o homem ser salvo a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Em Atos capítulo 4 e versículo 12 está escrito: que nenhum outro nome é dado entre os homens
no qual ele possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Mas salvo do que, pregador? Da ira de Deus, que já começou na terra. O juízo de Deus já se manifesta na terra. Jesus Cristo profetizou no Evangelho, aleluia, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, dizendo: os sinais que precedem a minha vinda são estes: nação contra nação, reino contra reino, e haverá rumores de guerra, aleluia, pestes, enfermidades, doenças, terremotos em várias partes do mundo. Mas ainda não é o fim. E os pais se levantarão contra os filhos e os filhos contra os pais, e matar-se-ão uns aos outros. Jesus Cristo também deu outro sinal: o aumento da apostasia na face da terra. Mas que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé na palavra de Deus. Apostasia é descrer na mensagem de Cristo Jesus. Apostasia é não dar ouvidos à Sagrada Escritura. Aleluia, a palavra revelada. E Jesus Cristo é a própria palavra. João Batista disse: o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aquele que ama Jesus anda na verdade, e o seu caminho não é mais de escuridão. Ele anda na luz da verdade e sabe para onde vai. Estamos chegando ao fim de todas as coisas na face da terra. As profecias das Sagradas Escrituras estão se cumprindo. Jesus disse: olha para a figueira, quando ela florescer, esse será o sinal do tempo do fim. E a figueira está florescendo. E quem é a figueira na face da terra? Nação de Israel, povo de Deus, a menina dos olhos do Senhor. E Israel está em guerra. E vai vir um tratado de paz. Um tratado que vai durar 7 anos. Mas no meio desse tratado será rompido o pacto. E se manifestará o filho da perdição, o anticristo. E lá em Israel será construído o templo de Jeová. E nesse templo sentar-se-á lá o anticristo, o falso profeta, exigindo reverência e adoração somente para ele. E enganará a muitos na face da terra. E Jesus Cristo disse, e está profetizado na Sagrada Escritura, que meu povo perece por falta de conhecimento. E aonde eu encontro conhecimento? Na palavra de Deus. Está escrito em Tiago, capítulo 1 e versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá e não lança seu rosto. Aleluia! Glória a Deus. E quando ele dá, não é para duvidar, como a onda do mar, que escuma as suas sujidades para lá e para cá. A verdadeira sabedoria vem do alto, é perfeita, aleluia, é imutável, não tem sombra de variação. Ela desce dos pais das luzes. Mas a sabedoria humana da terra é carnal, é diabólica. Porque o coração do homem é inclinado para as coisas más. Somente a obra do Espírito Santo, quando o homem abraça Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, aí começa a obra do novo nascimento. Jesus Cristo disse para o príncipe de Israel, Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. E este homem era velho, avançado em idade. Ele não compreendia as coisas de Deus. E disse para Jesus, Jesus, será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus Cristo respondeu para ele, dizendo, tu és príncipe dos judeus e não sabes, aleluia, como é que se alcança a vida eterna? É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, esta água pura, limpa, aleluia, esta água cristalina, esta água que limpa a alma e o coração do homem de toda sujeira e imundícia e de todo pecado.
O que é pecado, pregador? Pecado é insujeição à palavra de Deus. Pecado é você errar o alvo. Pecado é iniquidade e transgressão contra o Deus Todo-Poderoso. E a iniquidade e o pecado nos afasta de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, está escrito dizendo que Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação de Deus e vós. Por isso, para chegar a Deus, Jesus Cristo disse para Tomé, Tomé foi aquele discípulo que duvidava das coisas de Deus, não acreditava, aleluia, ele tinha uma fé no qual ele tinha que ver para crer, e a verdadeira fé que Deus coloca no coração do homem por ouvir a palavra de Deus, muitos dizem que é uma fé cega, mas aquele que crê em Deus, que criou todas as coisas, que criou o homem do pó da terra, a fé genuína e verdadeira, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É você crer que é um Deus verdadeiro, aleluia, que opera milagres, que restaura lares, casamento, reconcilia pais com os seus filhos e filhos com seus pais. Porque Jesus Cristo disse no tempo do fim, os inimigos do homem seriam os da própria casa. Estariam 3 divididos contra 2 e 2 contra 3. Mas quando a família tem como regra de fé a palavra de Deus e o amor de Cristo, o amor de Deus, é uma família bem estruturada. É como disse Jesus na parábola do fundamento das casas. Uma casa foi construída na rocha e outra casa foi construída na areia. E por vir os ventos, as tempestades e a inundação dos rios, a casa que estava edificada na areia abalou-se, ruiu e caiu. Mas a casa que estava edificada na rocha permaneceu. Os ventos e as tempestades são as tribulações da vida, as provações da vida, situações difíceis no qual abala a estrutura do homem, o seu psicológico, o seu espiritual, aleluia. Mas se esta casa está edificada na palavra de Deus, ela confia no Senhor e confia nas suas promessas, e não cai, não rui, aleluia.